Capítulo 3. Respeito. Respeito faz a diferença. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Efésios 5:33. Algumas vezes me pergunto onde a igreja estaria hoje se os homens que estão nela fossem respeitados como deveriam ser por suas esposas. Que poder Deus não demandaria por meio de homens piedosos que fossem respeitados em casa? Estou certa de que a falta de respeito e, em alguns casos, o aberto desrespeito tem refreado muitos homens. Algumas mulheres ficam perplexas com a ordem de respeitar o marido. Elas pensam que respeito é simplesmente uma emoção, e se elas não o sentem, então não há mais nada que possam fazer. Sim, respeito é um sentimento, mas é também algo que nós escolhemos fazer. A definição de respeito no dicionário demonstra que ele é um verbo. É algo que envolve a ação de nossa parte. Sentir ou demonstrar honra ou estima por, considerar ou tratar com deferência ou cortesia, mostrar consideração por. Repare nas palavras honra, estima, deferência, cortesia. Respeito é algo demonstrado pelo modo como tratamos nosso marido. Mesmo se sentirmos isso, não devemos parar por aí, mas seguir em frente para demonstrar respeito, e se não o sentirmos, ainda somos ordenadas a demonstrar. É frequente que as esposas que desrespeitem o marido são as mesmas que reclamam da falta de liderança que vêem neles. Se elas ao menos pudessem ver a importância de respeitar o esposo. Respeito os equipa, encoraja e traz grandes bênçãos para a família inteira. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Provérbios 12:4. As esposas subestimam o impacto que tem para o bem e para o mal. Elas não entendem que a falta de respeito destrói o marido. Quanto mais desrespeitam, mais encontram o que criticar. E logo vai parecer que não há nada de respeitável no sujeito. Elas querem que os maridos sejam cristãos obedientes, que exercem liderança piedosa e amorosa, mas se recusam a ser esposas respeitosas. Eu vou começar a respeitá-lo quando ele começar a exercer liderança espiritual. Mas Deus ordenou que as esposas respeitassem e honrassem o marido sem condicionais. Ele não disse para que respeitasse o marido se. E sabemos que todos os mandamentos de Deus resultam em bênção quando são obedecidos. Tenho conversado com mulheres que se sentiam amarguradas por causa das falhas que viam no marido. Também vi algumas dessas mesmas mulheres arrependidas de seus pecados e começando a respeitar o marido de uma maneira concreta. O descontentamento desapareceu e elas se tornaram novamente mulheres cristãs felizes e radiantes. Isso é incrível. A bênção que resulta da simples obediência ao mandamento de Deus é maravilhosa, independente de qualquer mudança da parte do marido. Ao invés de focar nos problemas e falhas do seu marido, olhe para aquilo que você mesma deveria fazer. Tenho visto a transformação em mulheres que começaram a respeitar o marido e não tenho dúvidas de que há grandes bênçãos para o esposo. Deve ser um tremendo alívio voltar para casa para encontrar uma esposa compassiva e encorajadora, ao invés de uma que é crítica, infeliz e preocupada consigo mesma. Quando as esposas se arrependem de sua desobediência e começam a obedecer aos mandamentos de Deus para o casamento, o resultado sempre são bênçãos. Algumas vezes a esposa deve começar a respeitar seu marido por pura obediência, mesmo que não sinta isso. Mas, à medida que obedece a Deus, ela também começa a ver as coisas de um modo como nunca viu. Ela percebe, digamos, que ele trabalha duro e é um bom provedor para a família. Alguém já disse sabiamente que a obediência faz abrir os olhos. O descontentamento cega as mulheres para as boas qualidades que o marido possui.
Quando se cultiva gratidão e respeito pelo marido, a esposa encontra mais e mais coisas a respeitar. Inversamente, sem respeito e obediência, vê-se cada vez menos que respeitar. Em Robinson Crusoe, Daniel Defoe escreveu: todos os nossos descontentamentos acerca daquilo que queremos me parecem surgir de nossa falta de gratidão por aquilo que temos. Se as esposas simplesmente pudessem ser gratas pelo marido e demonstrar respeito por todas as coisas boas que eles possuem, elas logo parariam de murmurar e reclamar sobre as coisas que não veem neles. A gratidão dissipa o descontentamento e o respeito e a honra edificam o marido. Mesmo se o marido for incrédulo, 1 Pedro 3, 1 e 2 nos diz que ele pode ser vencido pelo procedimento puro e respeitoso de sua esposa. Em outras palavras, a Bíblia ensina que o comportamento da esposa tem um grande impacto sobre o marido. Não estou tentando tornar isso demasiado simplista, dizendo que se você respeitar seu marido, todos os problemas irão acabar. Mas, francamente, a maioria deles vai acabar mesmo. Comece por arrepender-se perante Deus. Peça que Ele a capacite e comece a admirar, honrar e respeitar seu marido. Isso logo crescerá e se tornará uma alegria. Uma carta de respeito. As mulheres são práticas por natureza. Amamos o ensino prático muito mais do que o teórico. Se não podemos aplicar o ensino, então qual a vantagem dele? É por isso que poucas vezes encontro mulheres que estão lendo grandes temas teológicos, mas as vejo lendo livros práticos sobre casamento e criação de filhos. Este livro aqui é outro exemplo que prova a minha tese. É óbvio que Deus dotou as mulheres com esse estilo mão na massa. Podemos antecipar necessidades, sabemos instintivamente o que uma criança doente ou assustada precisa, o que uma amiga solitária precisa, o que uma mãe atarefada precisa. Então, quando se trata de criar filhos ou de cuidar de uma casa, a maioria de nós se encontra em nosso elemento. Mas, quando o assunto é respeitar o marido, as mulheres precisam de mais do que o simples ensino sobre a realidade de que esse é um mandamento. Precisamos saber como. Como devemos obedecer à ordem de respeitar? Quais as maneiras tangíveis de mostrar respeito por nosso marido? Na sessão anterior, defini respeito como demonstrar honra ou estima por, considerar ou tratar com deferência ou cortesia, mostrar consideração por. Também destaquei que nosso respeito pode ter resultados felizes no lar. Agora, para tornar isso prático, irei sugerir algumas coisas que se devem e que não se devem fazer. Vamos começar com o que não se deve fazer. Tudo o que não se deve fazer tem a ver com a língua. Provérbios 14, 1 diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Embora eu nunca tenha visto uma mulher literalmente derrubando sua casa, tenho visto mulheres derrubando a casa com a língua. Você quase pode ver a casa ruindo quando algumas mulheres falam, e normalmente estão reclamando das falhas do marido. Esposa cristã, nunca menospreze o seu marido perante ninguém, nem perante as amigas durante um chá, nem perante seus filhos, nem perante seus pais e, é claro, nem perante seu próprio marido. Não partilhe as fraquezas, problemas, erros, pecados, decisões equivocadas ou falhas do seu marido com ninguém. Se o fizer, você o estará desrespeitando. Ele não é perfeito, todos nós sabemos disso. Mas, quando você partilha essas coisas sem sabedoria, 2 resultados sobrevêm. Isso faz com que você o desrespeite ainda mais, e isso também faz com que quem lhe ouve pense menos do seu marido. Partilhar seus problemas é totalmente improdutivo, a menos que você esteja falando com alguém que esteja em posição de ajudá-la, por exemplo, o seu pastor. Nunca dê notoriedade aos erros dele.
Essa é uma aplicação simples da regra de ouro. Você quer que ele partilhe as suas falhas com os amigos no trabalho? É claro que não. Provérbios 31, 11 e 12 diz: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Provérbios 31, 11 e 12. Seu marido pode tranquilamente confiar em você? Você está fazendo bem a ele? Uma língua crítica e cortante é destrutiva. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Provérbios 12, 4. Não queira ser como uma doença corroendo as forças do seu marido. Quando um marido é abertamente criticado e desrespeitado em sua própria casa, ele pode encontrar meios de gastar cada vez menos tempo dentro dela. Alguns homens entregam-se a mais horas no trabalho porque, pelo menos no escritório, eles são tratados com respeito. Finalmente, alguns podem até entrar em uma relação adúltera porque estão amargurados com a esposa e procurando em outra aquilo que precisam. Isso não é uma justificativa para a rebeldia do marido, pois ele é totalmente responsável perante Deus por seus próprios pecados. Estou reconhecendo o importante papel que a esposa tem na vida do marido. Ela pode afastá-lo com sua língua rixosa, e ele pode achar mais confortável ficar no canto do eirado do que dentro de casa. O que você deve fazer se encontra em crítica aberta ao seu marido, falando tanto a ele como a outros? Primeiro, devemos admitir que seu desrespeito é pecado contra Deus. Você está violando uma ordem explícita. Arrependa-se de seu pecado perante o Senhor. Peça perdão ao seu marido. Você pode também precisar se arrepender do seu ressentimento para com seu marido e confessar ao Senhor que você tem guardado o mágoa dos erros do seu esposo. Você também pode precisar dizer às suas amigas que estava errando e traindo a confiança do seu marido ao partilhar coisas inapropriadas no estudo bíblico, na reunião de oração ou em conversas casuais. Após ter feito alguma limpeza espiritual, você estará pronta a tomar passos concretos para respeitar e edificar seu marido. Como começar? Você deve comunicar a ele que o respeita e você precisa dizer por quê. Talvez você deva fazer uma lista de qualidades. O que você aprecia nele? Vamos lá, deve haver alguma coisa. Afinal de contas, você casou com ele. Se for difícil simplesmente dizer a seu marido que você o respeita, uma carta de respeito é um jeito sábio de começar. As mulheres sabem como escrever cartas de amor, mas uma carta de respeito é coisa totalmente diferente. Liste as coisas que admira nele e certifique-se de incluir as coisas óbvias que você pode não ter dado importância. Ele é um bom provedor? Ele trabalha duro? Ele leva a família à igreja? Ele tem sido fiel para você? Ele é gentil com os pais? Ele é um bom pai? Em muitos lares cristãos, a resposta para muitas dessas questões é sim. Mas, e quanto àquela mulher que tiver respondido não a todas essas perguntas? E agora? Se ele está em casa, em frente à televisão, bebendo cerveja o dia inteiro e ignorando a família, então você tem uma árdua tarefa à sua frente, mas ainda se exige que você demonstre respeito por ele. Em casos extremos, você deve simplesmente respeitá-lo em razão da posição na qual Deus o colocou, como cabeça da família, mesmo que ele seja um péssimo cabeça. Meu marido chama isso de bater continência para o uniforme. Em outras palavras, mesmo que o homem usando o uniforme esteja fazendo um péssimo trabalho, ele ainda é digno de seu respeito simplesmente por ser seu marido. Aplique a regra de ouro novamente. Você quer ser amada somente quando você é amável? Então, não respeite somente quando vir algo respeitável.
Muitas mulheres podem encontrar no marido muitas coisas a serem respeitadas. Elas tão somente precisam se lembrar de muitas boas qualidades para as quais não têm dado importância. Escreva a ele uma carta e deixe o amor para o final. Liste para ele todas as coisas que você aprecia e admira, mesmo que pareçam a ele triviais. Enfatize seu trabalho ou ocupação primeiro e então passe às outras coisas. Concentre-se nas habilidades e conquistas dele. Os homens são muito voltados para tarefas. Leve isso em conta. Então comece a respeitá-lo verbalmente. Diga a ele quão bom é o trabalho que ele está fazendo. Agradeça por ele se esforçar trabalhando. Agradeça por ele prover para a família. Agradeça por ele voltar para casa noite após noite. Seja grata. Deixe as crianças ouvirem você elogiá-lo. Deixe os vizinhos e seus parentes ouvirem você elogiá-lo. Deus criou seu marido de um modo que ele necessita de respeito e ordenou que você fosse a principal fonte a suprir essa necessidade. À medida que você obedece a esse mandamento de Deus, você verá que um respeito obediente pelo seu marido sempre terá consequências positivas. Ainda mais respeito. Digamos que você tenha lido as 2 sessões anteriores, tenha até mesmo escrito uma carta de respeito para o seu marido e tenha vigiado quanto ao que diz a outros sobre seu marido. E agora? Há algo mais no tocante ao respeito? Vivemos em uma cultura que está se tornando mais e mais desrespeitosa e francamente contrária às autoridades. As crianças não respeitam seus pais. Com que frequência nós vemos episódios de desrespeito e desobediência na mercearia ou em um restaurante? Os estudantes não respeitam seus professores e diretores. Isso é notório entre os adolescentes nas escolas, mas é também evidente entre crianças mais jovens. Tenho visto crianças gritando grosserias a adultos que passam de carro ou para crianças mais velhas que passam a pé. Lembra de como você costumava olhar para as crianças mais velhas do que você? Certamente a Bíblia não é respeitada em nossa cultura, e nem a igreja ou os pastores são vistos com consideração. Casamento, maternidade, paternidade e família não são honrados. Nossos governantes não são respeitados. Ante o deprimente estado da reverência, honra e respeito ao nosso país, como podem as mulheres aprender a prestar respeito e honra ao marido e como podem ensinar seus filhos a respeitar autoridades quando há tão poucos exemplos a se apontar? A melhor coisa que podemos fazer é olhar para a Escritura e ver como mulheres piedosas do passado respeitaram seus maridos. Podemos olhar, por exemplo, para Sara, Ruth e Maria, esposa de José. Sara é mencionada em 1 Pedro 3, 5 e 6. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Pode parecer estranho para muitas mulheres modernas chamar seu marido de Senhor, mas o fato que permanece é que, se queremos ser filhas de Sara, devemos imitar o respeito e a obediência que ela prestava a Abraão. Ruth é outro exemplo de mulher respeitosa e submissa que confiava em Deus. Fica claro a partir da narrativa bíblica que o respeito dela por Boaz foi algo que ela levou para o casamento e não uma coisa que ele impôs sobre ela. Ela prestou respeito ao marido porque temia ao Senhor. Maria é provavelmente meu exemplo favorito. Quando um anjo apareceu a José em sonho, os dois saíram em marcha. Esse não é somente um bom exemplo de submissão, mas é também um bom exemplo de como Deus conduz uma família por meio do marido. Cada vez que Deus desejava mudá-los de lugar, José recebia uma mensagem e Maria o acompanhava. Pense no que isso envolvia.
Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Mateus 1, 20, 21 e 24. Essa passagem nos ensina que Deus mudou José, Maria e seu filho por meio da obediência de José e da submissão de Maria e José. Ela, obviamente, reconhecia em seu marido um líder apontado por Deus e o respeitava. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Mateus 2, 19 a 21. Muito me chama a atenção o fato de que Deus não escolheu Maria como um indivíduo isolado para carregar seu filho, mas Maria enquanto desposada por José. Ele deve ter sido um homem muito piedoso, pois Deus o escolheu para ser o pai terreno de Jesus e o esposo e cabeça da mãe de Cristo. Deus confiou seu filho aos cuidados de José. Ora, Maria podia ter questionado as decisões de José, mas ela não o fez. Imagine seu marido acordando você durante a noite e te dizendo para embalar rapidamente as coisas porque vocês vão se mudar para outro país. Quão obediente e submissa você seria? Quando foram a Belém, eles o fizeram porque Deus tinha ordenado que seu filho nasceria em Belém. Isso havia sido profetizado centenas de anos antes. Marcos 5, 2. Deus cumpriu seus propósitos por meio desse homem piedoso que governava sua própria família. Deus entregou ao pai a responsabilidade pela família. A esposa deve, portanto, esperar receber sabedoria do seu marido. Deus irá liderar a família por meio do marido, tal como liderou Maria e seu filho através da obediência de José. Quando uma esposa entende seu princípio bíblico da liderança familiar, isso pode ser bastante libertador. Quando falo com uma mulher sobre o problema ou uma dúvida, normalmente procuro saber se ela já perguntou ao marido antes. Em muitos casos, ela não o fez. Isso faz muita diferença no modo como a aconselho. Não quero aconselhá-la de um modo que ignore a liderança do marido dela. Ela precisa ir a ele e ver se ele quer que ela fale comigo em primeiro lugar. Talvez ele prefira que não. Deus honrará esse tipo de respeito. Porque o marido é responsável pelas decisões da família, a esposa deve manter uma atitude de respeito e submissão na comunicação. Você deve honrar seu marido. Ele não é uma das crianças ou o seu irmão mais novo. Leve a sério essa responsabilidade e ele também começará a fazê-lo. Conte a ele o que pensa. Peça seu parecer e conselho e então ore por ele. Isso irá libertá-la para ser o homem que Deus quer que ele seja e o homem que você quer que ele seja. Quando as mulheres amam a Deus e ao marido de um modo bíblico, os homens que têm relutado em liderar começam a sentir o peso da responsabilidade que têm sobre si. Quando a esposa toma a responsabilidade para si, o marido não necessariamente sente a necessidade de cumprir suas obrigações. E as mulheres, no fim das contas, não querem realmente essa responsabilidade, e muito menos você irá querer se for uma filha de Sara. Filhas de Sara. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 1 Pedro 3, 5 e 6.
O contexto dessa maravilhosa passagem é a exortação de Pedro para que as esposas sejam submissas, castas e interiormente bonitas por meio de um espírito manso e tranquilo. 1 Pedro 3:4. Podemos ser muito gratas a Deus por sua bondade em dizer a seus servos que incluíssem direções específicas para as esposas. Deus entende nossa condição. Ele fala diretamente às nossas necessidades e fraquezas. Aqui, em 1 Pedro, temos muito ensino em poucos versos. Pedro liga a nossa beleza à pessoa interior do coração e nos diz que Deus considera precioso um espírito manso e tranquilo. É desse modo que devemos nos adornar. Devemos confiar em Deus. Verso 5. Ser submissas ao nosso próprio marido. Verso 5. Fazer o bem, verso 6, e não temer perturbação alguma, verso 6. Esses 4 imperativos são importantes não só individualmente, mas parecem estar ligados. As mulheres santas nos tempos passados confiavam em Deus. E o que isso significa? Confiar em Deus é se apoiar e descansar nele. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Quando confiamos em Deus, deixamos de confiar em nós mesmos, deixamos de nos apoiar na sabedoria mundana. Uma mulher que confia em Deus consegue reconhecer que todas as coisas estão debaixo do controle divino. Um coração que confia em Deus é um coração que está em submissão a Deus. Essa confiança se baseia no caráter de Deus. Podemos confiar nele porque sabemos que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. E porque sabemos que nossa justificação repousa tão só e completamente na obra completa de Jesus Cristo. Quando confiamos em Deus, reconhecemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Uma mulher que confia em Deus é capaz de se submeter a seu marido. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas, inclusive de seu marido. Uma mulher que confia em Deus quer agradar a Deus. O Senhor ordenou a submissão, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 1 João 5, 3. A confiança em Deus nos liberta para obedecer a Ele sem remorso ou medo. Onde há medo, não há confiança. A mulher pode submeter-se ao marido, mesmo quando pensa que ele está errado, porque sabe que um Deus soberano governa tudo de acordo com o seu propósito eterno. Considere o que José disse a seus irmãos quando os reencontrou. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 50, 20. A mulher não deve se submeter ao marido apenas se ele não cometer nenhum erro. Ela se submete porque sabe que Deus não comete erros. Dentro desse contexto de confiança e submissão, a mulher tem a possibilidade de fazer o bem. As mulheres podem fazer o bem de incontáveis maneiras, e Paulo nos mostra vários exemplos. Criar filhos está no topo da lista em 1 Timóteo 5,10. Obviamente, a mulher que confia em Deus e se submete a seu marido estará mais equipada para criar seus filhos fielmente do que aquela que não confia em Deus. Pessoalmente, eu agradeço a Deus por olhar para o meu trabalho na criação de filhos como um meio de fazer o bem. Sou grata por Ele santificar até mesmo aquela que aparentemente é uma tarefa tão mundana. 1 Timóteo também menciona hospedar estrangeiros e lavar os pés dos santos como outro modo de fazer o bem. Isso significa que toda a nossa hospitalidade pode agradar a Deus, seja ela estendida aos de dentro ou aos de fora da igreja. Finalmente, o apóstolo menciona o socorro aos atribulados. Esse tópico geral pode abarcar todos os tipos de serviço. Perceba a ordem dessas boas ações.
Nossos filhos vêm primeiro, depois a hospitalidade, então o socorro ao aflito. A esposa não tem de sair de seu domínio para fazer o bem. O lar é o centro de suas atividades, e tais atividades podem e devem ser agradáveis a Deus. Pedro ordena às mulheres a que confiem em Deus, submetam-se ao marido e façam o bem, para que nada temam. Os 3 primeiros requisitos são muito importantes. Confiar em Deus é uma grande proteção contra o medo, porque vemos que Deus tem completo controle de nossa vida. Quanto mais uma mulher estuda a palavra e passa a entender o caráter de Deus, mais fácil se torna confiar nele. A submissão liberta a mulher de muitos temores quando é exercida numa atmosfera de fé e confiança em Deus. Reconhecer que o marido é responsável por suas próprias decisões pode libertar a esposa da ansiedade. Cumprir seus próprios deveres, fazer o bem dentro e a partir do lar, é outra proteção contra temores irracionais. A mulher que está ocupada em casa não é presa fácil de sombras e terrores. Em nossa sociedade moderna, as mulheres geralmente aprendem com os meios de comunicação que devem temer. Somos regularmente abarrotados com estatísticas sobre as mulheres. Quantas mulheres morrem de câncer de mama a cada ano? Quantas padecem durante a menopausa? Quantas perdem o marido para outras mulheres? Quantas são assaltadas? Quantas morrem em acidentes de carro, etc. E caso isso não seja suficiente, podemos temer pelos nossos filhos. Quantos são sequestrados, contraem doenças raras e assim por diante. Isso é preparação para o medo, temor e ansiedade. Coisas ruins acontecem no mundo? É claro que sim, mas cremos ou não que Deus está no controle? As fobias recebem denominações clínicas elegantes ao invés de simplesmente serem chamadas de pecado. Cedemos aos temores ao invés de lidar com eles biblicamente. Como mulheres cristãs, precisamos responder biblicamente, não emocionalmente. Podemos nos assustar com muitas coisas que podem levar ao medo. O medo destrói o espírito manso e tranquilo que é tão precioso aos olhos de Deus. Todos nós somos vulneráveis em diferentes áreas, mas não estamos sem o Salvador, Cristo, nosso Senhor. A mulher que confia em Deus pode descansar em sua submissão ao marido e pode fazer o bem em seu chamado como esposa e mãe. Isso a põe em uma posição de força, a capacita de ser como Sara, que não temia perturbação alguma. Seu sutiã está aparecendo. Já aconteceu com todas nós, ou pelo menos já vimos acontecer. Alguém nos dá aquele olhar que diz: seu sutiã está aparecendo, e você trata de encobri-lo. Essa parece uma metáfora apropriada para descrever certos tipos de condutas inconvenientes que, tal como o seu sutiã, você não quer que sejam vistas publicamente. Ali está você com um grupo de mulheres quando você diz algo que revela uma atitude de insubmissão ou desrespeito para com o seu marido, ou você simplesmente deixa escapar uma informação que realmente deveria ter permanecido privada entre você e o seu marido. Se apenas a sua melhor amiga ou a sua mãe perceberam, menos mal. Você pode encobrir sua atitude, confessar sua falta de discrição. Mas, e se você alardeou a informação à vista de toda a igreja? Os resultados podem ser humilhantes. Do que estamos falando exatamente? Isso pode se aplicar a muitas coisas, mas a ideia geral é essa. Algumas coisas privadas que não devem ser partilhadas acabam sendo ditas publicamente. Obviamente, isso pode abarcar uma série de tópicos e varia de uma mulher para outra. Vamos considerar uns poucos exemplos. Seu marido quer que você eduque em casa seu filho de 5 anos. Você não tem certeza se será capaz e disse isso a ele. Ele ainda quer que você o faça e disse que dirigirá o plano de estudos e será responsável pelos resultados. Então você fica agitada e pede às amigas que orem por você, porque, segundo você conta, ele não entende o quanto você já está ocupada com os outros 3
que estão em idade pré-escolar e o próximo a caminho. Ele não entende o quanto isso é difícil. Você diz a elas, pedindo por oração. Seu sutiã está à mostra. Você tem 2 crianças adoráveis. Seu marido quer ter mais 2. Você diz às amigas que é fácil para ele querer isso, porque não é ele quem engravida e não tem que se preocupar com eles o dia inteiro. Ele não tem noção do que aquilo significa. Seu sutiã está à mostra. Você tem 4 crianças adoráveis e descobre que está grávida. Você faz questão de dizer, enquanto conta a notícia a todos, que esse não foi planejado, insinuando que você tem o senso de que não deveria planejar outro bebê. Seu sutiã está à mostra. Suas contas estão apertadas. De fato, você está em dificuldade financeira real. Você conta às amigas durante um chá o quão difícil é e como você tentou dizer a seu esposo que não comprasse aquele carro novo, mas ele não te ouviu. Seu sutiã está à mostra. Uma coisa que cada um desses exemplos tem em comum é o espírito de murmuração, e não conscientemente o marido figurando como o ruim em cada exemplo. Tinha de ser assim. Quando as coisas não estão bem amarradas em casa, um pequeno descontentamento ou qualquer queixume pode vazar. Certa vez, uma mulher me disse que seu casamento estava com problemas e me perguntou se eu poderia aconselhá-la. Perguntei se o marido dela sabia que ela tinha me procurado. Não, ela disse. Então disse a ela que pedisse a permissão dele primeiro e depois voltasse. Ela me chamou outra vez. Ele havia dito não. Encorajei aquela mulher a honrar o esposo como cabeça e confiar que Deus proveria alguém que o marido dela aprovasse para ajudá-la. Esse foi um caso de sutiã ajustado. Estou dizendo que as mulheres nunca podem compartilhar seus problemas? Sim e não. A esposa deve partilhar seus problemas com a permissão do marido, de um modo que honre tanto a Deus e a ele. Vamos recapitular os cenários descritos anteriormente. Seu marido quer que você eduque em casa o seu filho de 5 anos. Você não tem certeza se vai ser capaz e diz isso a ele. Ele ainda quer que você o faça e diz que irá dirigir o plano de estudos e ser responsável pelos resultados. Então você fica agitada e pede a umas 2 amigas que orem, dizendo a elas quão privilegiada você é por ter um esposo que irá liderá-la e encorajá-la. Seu marido a encoraja a obter ideias e sugestões com Maria, que já educa os filhos em casa há muitos anos. Você tem 2 crianças adoráveis. Seu marido quer mais 2. Você não diz uma palavra sobre isso às suas amigas até concordar com ele. Você diz a seu marido que quer estar de acordo, mas que ainda não está pronto emocionalmente. Você pede que ele a ensine, que, por favor, a relembre das coisas que você já sabe, por exemplo, como os filhos são bênçãos, e a ajude a ajustar-se a ele. Então, você está disposta, já não há mais necessidade de dizer a ninguém. Você tem 4 crianças adoráveis e descobre que está grávida. Você está surpresa. Agradece a Deus por essa bênção. Você refaz os seus planos para os próximos 9 meses e busca graça para receber essa preciosa criança que irá chegar. Então, quando as pessoas perguntam com o olho arregalado, você estava planejando este? Como se aquilo fosse dar conta deles? Você pode, confiante e alegremente responder: é claro, Deus planeja cada criança, não é mesmo? Suas contas estão apertadas. Você confessa sua ansiedade ao seu marido e ao Senhor. Resolve confiar em Deus, orar pelo seu marido e orar por paciência. Enquanto isso, você demonstra um espírito corajoso e um rosto alegre para sua família e uma habilidosa criatividade na cozinha. Descobri um novo jeito de fazer feijão. Você economiza e pensa em formas criativas de respeitar seu marido. Isso é minimizar as dificuldades reais? Estou presumindo que as mães cristãs que educam os filhos em casa são supermães? Não, mas Deus é fiel. Ele honra a obediência, perdoa o nosso pecado. Ele nunca disse que seria fácil. Pelo contrário,
Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago 1:2. E alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4. Se o seu sutiã está aparecendo, deixe que o seu marido lhe faça ver isto na intimidade do seu lar, ou uma amiga amável que tenha tato, antes de entrar pela porta da igreja. Não apareça em público com seu sutiã à mostra. Respeitar quando for difícil. A esposa respeite ao marido. Efésios 5:33. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Eclesiastes 10:1. As esposas são ordenadas a que respeitem ao marido. Os maridos não receberam a ordem de certificar-se de que estão sendo respeitados pela esposa. O mandamento é dirigido às esposas em si. Certamente, isso não significa que a conduta da esposa referente ao respeito está fora da jurisdição do marido, mas é que a ordem de Paulo é elaborada de tal modo a fazer com que a responsabilidade recaia sobre a própria esposa. Ele diz, em outras palavras, para que ela se certifique de estar fazendo isto. As mulheres cuidam para que a roupa esteja lavada, as refeições preparadas, as crianças limpas e incontáveis outras tarefas sejam feitas, mas são igualmente diligentes em ver se respeitam ao marido? Respeito é um comportamento que deve caracterizar as esposas em toda a sua conduta para com o marido e em toda a sua comunicação com ou sobre o marido. Isso significa cortesia no lar, onde o marido é tratado com honra. Resquícios de tal honra, advindos de uma era anterior, são a nossa tradição de que o pai senta na cabeceira da mesa e destrincha a carne. O pai tem sua cadeira de balanço. O pai dirige a oração com a família na refeição. E o pai dirige o carro nas viagens da família. Esses são aspectos que julgamos culturais, mas que vêm do tempo em que todos sabiam e entendiam que o pai era o cabeça da casa. As esposas cristãs devem mostrar respeito ao tratar o marido com honra e cortesia, enquanto ele exerce seu papel de cabeça da família. Elas devem também mostrar respeito em muitas coisas pequenas, demonstrando que respeitam o marido e o papel que ele recebeu de Deus. Isso pode significar atender prontamente quando seu marido lhe pede algo, ao invés de deixar aquilo para o fim da lista de tarefas. Isso pode incluir tudo, desde o planejamento do jantar, a forma como você o cumprimenta e a xícara de café que faz para ele. Esse tipo de respeito é simplesmente uma cortesia que brota da gratidão e amor. Respeito na comunicação inclui o modo como as esposas falam com e sobre o marido. Esse tipo de respeito também se demonstra no dia a dia. Quando a esposa fala ao marido, ela não deve falar como se estivesse falando com uma das crianças. Seu tom de voz deve ser cortês e afável, e não crítico, mordaz ou irreverente. Da mesma forma, quando suas amigas a ouvem falar do marido, elas devem perceber que a instrução da bondade está em sua língua, ao invés de rixas e murmúrios. Ao invés de partilhar as fraquezas, faltas ou problemas do marido, ela deve falar sobre ele de um modo amável, dizendo coisas que poderiam agradá-lo ao ouvir. Considere Provérbios 31:12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Esse marido recebe bênçãos diárias de sua esposa. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Provérbios 31:11. Novamente, esse marido confia no caráter da esposa. Ela nada lhe faz que não seja o bem. Ele sabe que ela não está contando a outros coisas que não deveria contar. Seu coração está seguro com ela. Ela é confiável. Esse é um marido abençoado porque tem uma esposa respeitável, cortês e afável, que com amor põe os interesses do marido acima dos seus. Que marido não seria grato por uma esposa como essa?
De fato, o marido em Provérbios louva sua esposa, pois ela é fonte de tremendas bênçãos para a família inteira. Essa é de fato uma imagem adorável, mas nem todos os maridos são tão fáceis de respeitar o tempo todo. Circunstâncias difíceis podem surgir e a esposa cristã fiel pode considerar um desafio respeitar o marido. Considere esta ação de Eclesiastes no início dessa sessão. Quando um homem que é respeitável age de forma tola, isso exala mau cheiro. A Escritura não nega que uma conduta estúpida é algo indigno para um homem. É de fato podridão. O que uma esposa deve fazer quando seu marido está agindo de tal maneira e todo mundo vê que aquilo é tolice? Talvez o mau cheiro já tenha se espalhado. Como uma mulher cristã pode prestar respeito em tais circunstâncias? A tolice pode incluir irresponsabilidade financeira, preguiça, comentários descabidos, comportamentos impensados, decisões tolas ou infidelidade em muitas áreas. A Escritura fala claramente sobre o pecado e não exige que as esposas finjam que o marido não agiu de maneira tola quando ele de fato o fez. As esposas devem ver a tolice do marido do mesmo modo que a Escritura o faz, como algo que cheira mal. Entretanto, o respeito ainda é exigido das esposas. Esse não é um mandamento condicional. A esposa pode falar ao marido sobre esse comportamento. Ela pode pedir para que ele considere o que está fazendo e encorajá-lo a pôr as coisas no lugar, fazendo a restituição devida. Pode fazer isso e ainda cumprir seus deveres de respeito e submissão, particularmente se ela fizer de modo amável e não tiver um comportamento rancoroso ou ressentido. Se ele persistir em sua tolice, ela pode precisar falar com o pastor ou com os presbíteros sobre a situação. Isso não é desrespeitoso se for feito com a atitude e o comportamento adequados. Talvez a disciplina da igreja seja necessária e os presbíteros não estejam a par do comportamento dele. É certo que a esposa pode fazer a coisa certa da maneira errada. Por exemplo, mesmo devendo procurar o pastor e presbíteros, ela deve guardar sua língua e se expressar sobre o marido de uma maneira respeitosa. Muitas vezes as mulheres não se preocupam em contar às amigas sobre uma situação que jamais sonharia em dizer ao pastor. Isso é uma inversão. Enquanto os presbíteros podem fazer algo a respeito, a amiga provavelmente não tem condições de fazer nada. Pode ser desrespeitoso contar o caso às amigas, mas pode ser simplesmente um ato de respeito ao marido quando a esposa busca a autoridade apropriada. Não estou recomendando que as esposas chamem os pastores a cada deslize do marido. A mulher que fizer isso logo ouvirá do pastor que ela é que precisa ser tratada. Estou aqui meramente destacando que Deus estabeleceu uma ordem de comando. Se uma mulher apelou ao marido sobre uma área na qual ele está sendo desobediente e se recusa a atender, pode ser papel dela conversar com o pastor ou presbíteros. Isso não é ser dedo duro quando feito de maneira apropriada e respeitosa. É meramente respeitar quando for difícil. Lembre-se de que respeito e submissão não é o que o seu marido requer de você, mas sim o que Deus requer de você. Respeito e finanças. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Provérbios 16:20. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Provérbios 30:5. Sua confiança, fé, esperança e certeza devem estar no Senhor. Você deve confiar em Deus. As mulheres que seguem o padrão bíblico de submissão e respeito sem confiar em Deus estão simplesmente sacralizando a manipulação. Como é essa confiança? Você apresenta seu marido a Deus e pede que o Senhor o mude. Você deve reconhecer que só Deus pode efetuar uma mudança em seu marido. É certo que você pode ser usada como um meio, uma ferramenta para trazer mudança, mas somente se você estiver em submissão a Deus e aos seus mandamentos.
Isso deve nos trazer grande humildade, à medida que reconhecemos que não depende de nós. Seu trabalho é ser uma serva humilde e disposta, reconhecer que Deus está agindo e que fará cumprir sua vontade, usando os meios que Ele mesmo designou. Isso deve encorajar você a orar por seu marido, em vez de importuná-lo. Ao invés de sentir compaixão de si mesma, agradeça a Deus por ter um esposo. Agradeça porque o Senhor está agindo para fazer do modo como o agrada. Agradeça a Ele pela oportunidade que você tem de aplicar seu cristianismo, de viver sua crença de um modo prático. Você pode ser movida não somente à oração, mas à humildade, obediência, confiança e fé. Não busque resultados instantâneos. Algumas vezes Deus traz mudanças instantâneas, enquanto noutras o processo é demorado. Ser submissa a Deus significa que você não tem outra expectativa específica que não a bondade e a glória de Deus. Assim, espere grandes coisas, mas não determine de antemão exatamente quais são essas grandes coisas. Deus é que sabe e você deve ser paciente. Quando se sentir tentada a criticar o seu marido, e isso vai acontecer, quando você sentir muita vontade de dar o que ele merece, ore pedindo amor. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Provérbios 10:12. Volte-se para o Senhor em busca de conforto, força e silêncio. Quando achar que o seu marido está agindo de forma tola ou não muito sábia, vá para outro quarto se necessário e peça a Deus que lhe dê graça para não dar um sermão nele. Se ele pedir, então, de modo gentil e respeitoso, dê a ele a sua opinião, estando consciente de suas próprias faltas e pecados. Você é melhor do que ele? Se não fosse por Deus, onde você estaria agora? Tudo isso é mais combustível para a oração. Se ele tomar uma decisão da qual você discorda, você é chamada a se submeter. Faça isso perante Deus e humildemente peça a proteção de Deus. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Provérbios 18:10. Agora quero tratar de uma área específica na qual as mulheres têm problemas em se submeter. O que dizer se o seu marido falha em ser o seu provedor? E se você se encontrar atolado em dívidas e ele não traz para casa um salário adequado? Há muitas tentações que você precisa evitar nessa situação. Primeiro, não busque protegê-lo das consequências de sua tolice. Muito embora você possa pedir que o Senhor o desperte, muitas esposas não querem que o Senhor seja duro demais com o marido. Queremos arrefecer a pancada, amortecer as dificuldades, ou assumir nós mesmas algumas das responsabilidades, mas isso irá somente aprofundar o problema. Permita que as consequências recaiam sobre os ombros dele, não importa quão difícil seja para você assistir a isso. Certamente não estou sugerindo que você sinta um deleite mórbido em ver seu marido passar por situações difíceis. É claro que você deve ser um apoio, auxílio e fonte de encorajamento. Mas isso é completamente diferente de tentar assumir responsabilidades que não são suas. A esposa sempre sofre quando tenta carregar as responsabilidades que seu marido deveria estar carregando. Obviamente, quando a fuga de responsabilidades por parte do esposo chegar ao ponto de deserção, a esposa deve assumir muitas responsabilidades financeiras que ela realmente não escolheu. Então, o que fazer? Quando o cobrador ligar, passe o telefone para o seu esposo, mas faça isso de modo respeitoso, orando para que Deus use isso para trazer mudança. Quando houver contas em atraso, busque saber com seu marido o que deve fazer, quer ele tenha ou não como pagar. É claro que isso deve ser feito sem simulação, sem qualquer pontinha de condenação em sua voz. Desista de debater, de tentar levantar fundos para cumprir prazos. A responsabilidade é dele. Você chegou a chamar seus pais e pedir um empréstimo? Se alguém tem de fazer isso, deve ser ele, não você.
Você está tentando arranjar um serviço extra para que possa manter a casa, o carro, a casa de praia? Geralmente as mulheres conseguem empregos para quebrar um galho, pensando que vai ser apenas um período. As crianças são terceirizadas porque é só até nós pagarmos o carro. Mas então, quando o carro está pago, há algo mais. E quando percebe, você já está trabalhando fora de casa o dia inteiro, as crianças estão por conta própria e você ainda está em dívidas. Então, fica ainda mais difícil desistir. Quem vai pagar as contas? Você precisa deixar isso, voltar para casa e cuidar das crianças. Mas meu esposo quer que eu trabalhe, você pode dizer. Eu já ouvi isso antes, quando na verdade o marido queria muito que a esposa voltasse para casa e era ela quem estava resistindo. Pode ser que você ache isso muito duro. Você pode simplesmente consolar-se dizendo: essa mulher não conhece minha situação. Mas Paulo tem essa palavra para você. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 a 13. O contexto dessa passagem no final da carta aos Filipenses mostra que se trata de uma discussão sobre finanças. Então, não pense que a sua felicidade depende de como vai o seu marido ou em quanto bem material vocês possuem. Sua felicidade e alegria repousam somente em Cristo. Se você está confiando nele, ele a guardará segura. Sem palavra alguma. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. 1 Pedro 3, 1 e 2. Essa seção é dirigida às mulheres que estão na difícil situação de serem casadas com um homem que não obedece à palavra. Estou falando para mulheres que não podem buscar no marido instrução e conselho espiritual porque eles são incrédulos ou cristãos relapsos. Não é maravilhoso que Deus inclua em sua palavra uma exortação especial às mulheres que se encontram nessa situação específica? Sempre houve mulheres que estiveram casadas com homens que não obedecem à palavra. Esse tipo de situação não é nova. A primeira coisa óbvia sobre esses versos de 1 Pedro é que as esposas devem ser submissas a despeito da situação espiritual do marido. Sede submissas. Embora nenhuma autoridade humana seja absoluta, o mandamento aqui não apresenta condicionais. Perceba primeiro que a submissão é dirigida a seu próprio marido. Algumas vezes, mulheres cujos maridos não obedecem à palavra podem ser tentadas a uma relação de submissão com alguém que seja mais espiritual. Isso é desobediência e algo perigoso. Seja submissa ao seu próprio marido, e não ao marido de sua amiga, ao pastor ou a um conselheiro. Embora devamos ser submissas aos presbíteros na igreja, de modo coletivo, tal submissão não é igual à que você presta ao seu marido como seu cabeça. Se você está buscando por um cabeça além do que você já tem, você está em um relacionamento espiritualmente adúltero e precisa se arrepender imediatamente. Estar buscando por outro cabeça certamente não vai ajudar no seu relacionamento com o seu marido. Algumas vezes pode ser necessário outro nível de arrependimento. Você sabia que ele não era cristão quando decidiu casar com ele? Sabia que ele não iria poder liderá-la espiritualmente quando estava casando? Você pensou que poderia mudá-lo quando ele fosse seu marido? Você precisa fazer um autoexame nesse ponto e se arrepender perante o Senhor por ter se casado com alguém que ele proibiu que você casasse.
Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. Obviamente, se você também ainda não era uma cristã, você deve se lembrar de agradecer a Deus por Ele ter lhe alcançado na situação em que você estava. E se você pecou ao contrair matrimônio, saiba que o divórcio não é o jeito de endireitar as coisas. Há alguns outros obstáculos à sua submissão. Uma é a autocomiseração. Você deve parar de ter compaixão de si mesma e de reclamar em voz alta ou simplesmente no íntimo sobre sua falta de liderança espiritual. Resmungos e lamentações são inimigos da submissão. Não foque nas falhas e deslizes do seu esposo e pare de compará-lo com o marido das outras. Isso apenas alimenta o seu descontentamento e autopiedade. Ao invés disso, seja grata a Deus por seu marido e comece a focar nas boas qualidades que ele possui, mesmo que não sejam as que você gostaria que ele tivesse. Perceba nos versos 1 e 2 de 1 Pedro 3 que o que vence um marido desobediente é a conduta de sua esposa. A conduta dela é descrita como honesto e respeitoso, cheio de temor. Em outras palavras, o que vencerá seu marido será seu comportamento piedoso e humilde. Agora, pense por um minuto sobre o seu comportamento e pergunte a si mesma se você tem agido de um modo que ganhará seu marido. Ele pode ver a sua constante bondade? Não estou perguntando se ele vê você lendo a Bíblia ou livros cristãos, ou indo à igreja e estudos bíblicos. Essa prescrição de comportamento submisso não se aplica somente às esposas que estão casadas com maridos desobedientes. Também serve para as mulheres que têm marido piedoso e que exerce liderança espiritual no lar. Todas as esposas precisam regularmente de uma boa dose de 1 Pedro 3. Não podemos deixar essa passagem sem gastar um pouco de tempo com a expressão sem palavra alguma. É difícil para as mulheres fazerem alguma coisa em silêncio, e principalmente se isso envolver transformar o marido. Mas é muito importante que você não importune o seu esposo. Não há problema em pedir para ele fazer devocionais diárias com a família, mas não fique insistindo. Concentre-se no seu próprio comportamento, não no dele. Você pode ler a Bíblia por si e pode também ler para as crianças enquanto ele está ocupado com outras coisas. Você pode alegremente ler e estudar por conta própria, sempre que ele não ache que isso está roubando o tempo da casa. Em outras palavras, não o deixe sozinho no final de semana para ir a um retiro de mulheres, a menos que seja algo que ele realmente queira. Você foi projetada por Deus para ser auxiliadora do seu marido e não pode auxiliá-lo se não estiver ao lado dele. Ficar exibindo sua espiritualidade não é ficar em silêncio. Espero que ele veja que pelo menos estou fazendo minha leitura bíblica, mesmo que ele não faça a dele. O que ele precisa ver é a sua atitude doce e cortês, e não quantos livros você está lendo ou quantas reuniões de oração você vai durante a semana. Deixe os resultados com Deus. Isso não é uma fórmula para ganhar seu marido para Cristo em 3 passos simples. Você deve ser obediente a Deus a respeito dos resultados. Os resultados são responsabilidade de Deus, não sua.